Olá! Fazia tempo que eu não aparecia aqui no canal, o canal tava meio abandonado às traças. Eu vou tentar retomar, não prometo postar toda semana, mas eu vou tentar retomar. E vou retomar com vídeo de acabamento, né, que é o zíper de braguilha, que é um acabamento que a gente usa muito lá no Instituto. Eu já ensinei a fazer esse zíper aqui no canal, esse acabamento, mas eu fazia de um outro jeito. Agora eu prefiro fazer desse, que eu acho mais profissional, fica mais bonito. E ele fecha o gancho antes, né? O outro que eu fazia, ele fechava o gancho por último. E eu prefiro esse que fecha o gancho primeiro, tá? Então vamos Bom, lá? então, para fazer o acabamento de braguilha, a gente vai precisar da calça, da parte da frente, o gancho já tá limpo no overlock, tá? A gente vai precisar de um zíper comum. Esse zíper daqui é um pouco maior do que eu precisaria, mas depois eu vou cortar ele aqui em cima. Mas o zíper tem que ser comum, tá? Não é zíper invisível. A gente vai precisar desses dois acabamentos aqui para braguilha. Esse acabamento aqui, ele foi cortado na dobra do tecido, ele é duplo, e ele também tá limpo no overlock. E esse acabamento aqui, ele não tá duplo, e ele também foi limpo no overlock. A medida dele, só para vocês terem uma média, é de 5 centímetros de largura por mais ou menos 20 centímetros. Assim como o zíper, vai depender do tamanho desse acabamento aqui. Esse aqui, provavelmente, ele vai ficar grande lá em cima. Ó, como vocês podem ver, provavelmente ele vai sobrar, mas depois a gente corta fora. Não tem problema, é melhor cortar maior, né, e depois cortar o excesso do que cortar menor. Bom, então a gente vai dar início ao acabamento de braguilha. A gente coloca o tecido aqui direito com direito e a gente vai fechar um pedacinho desse gancho. Esse gancho a gente poderia medir pelo zíper, pelo metalzinho do zíper. Como ele tá o zíper maior, não dá pra gente se basear pelo zíper. Então a gente vai se basear pelo final da curva, né? Existe essa curva aqui, então é mais ou menos aqui, ó, tá? E a gente tem que ficar atento à distância da costura. Eu vou costurar com 1,5 cm. Não pode costurar muito na pontinha, porque senão a gente não vai conseguir fazer o acabamento. Então a gente vai fazer com mais ou menos 1,5 cm, que dá mais ou menos aqui onde eu tô colocando o alfinete. Então, eu já fiz a costura do gancho, tá? Ficou assim, ficou com uma distância bem boa. Agora, a gente vira o short aqui pro lado direito pra cima, tá? O lado direito vai ficar pra cima. A gente vai começar costurando o acabamento de braguilha pelo lado esquerdo, que é esse lado aqui, tá? Então, a parte direita tá pra cima, o lado esquerdo é esse aqui. A gente vai precisar dessa parte aqui, ó. Essa parte aqui é a parte que não tá dupla, tá? Então, a gente vai pegar, vai colocar aqui bem rente aonde terminou a costura do gancho. A gente vai colocar bem certinho paralelo ao tecido, ao final do tecido, e vai fazer essa costurinha aqui. Essa costurinha aqui, ela é com a mesma distância da costura que a gente fechou o gancho. Então, tem que vir aqui e fazer essa costura aqui agora. Bom, então a gente fez a costurinha aqui, tá? Agora a gente vai fazer a costura de peso, que é para assentar isso aqui, ó, tá? Então, todo esse excesso de tecido que tá aqui, ele fica pro lado da braguilha, ele fica pro lado de cá. Não é para pegar isso aqui e jogar para lá e fazer a costura aqui. Não, tá errado. Então, pega esse excesso aqui, deixa pro lado de cá, ó. E a gente vai fazer uma costurinha aqui na ponta agora. Ó, então eu fiz a costurinha aqui. Essa costurinha, como eu disse, é nessa parte da braguilha, é aqui, ó. Olha onde tem a minha unha aqui. Não é no lado de cá, é aqui. Ó, então agora a gente vai começar a costurar o zíper de fato, tá? A gente vai usar essa parte da calça, do gancho aqui, que não foi costurado ainda. Então esse aqui eu costurei esse acabamento. Eu vou posicionar o zíper de cabeça para baixo, pode ver que o cursor ele fica para baixo e ele vai ficar posicionado aqui. O metalzinho ele fica mais ou menos no final dessa abertura. E essa sobrinha, eu costumo deixar uma sobrinha aqui
de mais ou menos essa quantidade da overlock, tá? Então, o zíper, eu não costumo colocar ele aqui tão rente ao final do tecido. Eu coloco ele um pouquinho mais aqui, ó, que daí fica sobrando essa quantidade da overlock. Então aqui a gente já está posicionado para fazer a costura, tá? Como eu estou usando uma máquina industrial, o calcador dela já é mais estreito. Se vocês forem usar uma máquina doméstica, vocês vão usar esse calcador aqui, ó, que a distância dele já dá perfeita para o que a gente precisa costurar. Bom, então a gente já fez a costura, ficou costuradinho aqui. Vocês podem ver que a costura ela não ficou tão juntinha, porque não é um zíper invisível, é um zíper comum, tá? E agora a gente vai para a parte mais complexa, que a gente vai costurar essa parte aqui do zíper nessa parte da braguilha que a gente costurou aqui, tá? Então, o que que a gente tem que fazer? Essa dobrinha aqui, ó, onde tá bem onde tá minha unha, ela fica rente a essa dobrinha da braguilha aqui. Então, ou você pode ir vendo e alfinetando aqui desse lado, ou você pode já ir costurando direto. Eu costumo costurar direto, porque tenho prática, eu vou direto. Mas senão você vai posicionando aqui e vai fazendo a costurinha aqui. Bom, então é isso, vou fazer essa costurinha aqui. Então eu levanto, conecto essa dobrinha aqui com essa daqui, abaixo e costuro. Paro, levanto, observo essa dobrinha aqui, conecto a outra do outro lado e vou. E assim por diante. Então, olho, levanto e vou costurando. Então, eu já fiz a costurinha, agora a gente vai levantar aqui, ó. Vocês podem ver que ele ficou meio esquisito, né? Fica um acabamento meio estranho agora por hora, mas é normal. Essa parte aqui fica pro lado de cá, tá? Fica pro lado de cá, e a gente vai pegar e vai alfinetar essa parte que tá aberta aqui, a gente vai alfinetar ela aqui do outro lado, ó. Então, pega o alfinetezinho, posiciona aqui e alfineta ela aqui, ó. E assim a gente vem alfinetando para não ficar isso aqui solto. Porque se isso aqui fica solto, fica mais difícil da gente fazer o acabamento. Então, a gente vem, esconde o zíper aqui e alfineta ele inteiro. Bom, então agora que eu alfinetei, a gente vai fazer o risco aqui para fazer aquela costurinha externa que a gente consegue ver nas braguilhas. Quando a gente vai fazer essa costura aqui, eu vou usar uma régua. Quando a gente vai fazer esse risco, essa costura, é importante que a gente pegue essa parte do tecido aqui, ó, tá? Essa parte da braguilha aqui. A gente não pode costurar para fora, não pode costurar aqui. Tem que costurar pegando ela, tá? E é muito importante também a gente ficar atento a essa distância aqui, ó. Essa distância aqui, tá? Então, eu vou tomar cuidado para não fazer assim tão na pontinha esse risco. Eu vou fazer um pouco mais para cá. Então, eu vou colocar aqui, vou posicionar. No meu olho tá reto, então eu vou pegar e vou fazer esse risco aqui. Bom, então eu fiz o risco aqui com a régua, mas agora eu preciso finalizar essa parte do desenho aqui de baixo. Mas para isso eu vou levantar aqui e vou ficar atento aonde está o metal do zíper, porque se eu pegar a agulha aqui em cima, a agulha vai quebrar. Então o metal ele tá aqui, ó, dá para sentir ele aqui. Então eu vou fazer o risco aqui embaixo já, que eu tenho certeza que não vai pegar. E vou arredondar essa pontinha aqui, ó. Tá? Então eu vou arredondar e prontinho. Agora eu vou só fazer a costurinha aqui por cima da onde eu risquei. Bom, então eu vou começar a fazer a costurinha agora, tá? Essa costurinha eu costumo começar ela de baixo para cima. Então eu vou fazer o retrocesso aqui e vou tomar cuidado para ir bem devagarinho. Então vocês podem fazer isso no volante da máquina também, tocando, ó, dá uma levantadinha e vai indo. Levanta o calcador e vai girando. Isso aqui ajuda nesse processo de costurar uma parte que é redonda. Então, como vocês podem ver, eu tô pegando essa parte da braguilha aqui de baixo, essa parte do tecidinho aqui, ó. Bom, então, como vocês puderam ver, eu já fiz a costurinha aqui, em cima do risco, e agora eu já vou tirar esses alfinetes aqui, e vocês já vão ver a braguilha quase pronta. Então, ó, já consegue ver braguilha, então já tá praticamente pronta, só falta um detalhe.
Bom, então como vocês podem ver, já fiz a costurinha, já tá a braguilha quase que pronta. A gente vai precisar agora dessa parte aqui, ó, desse forrinho. Eu costumo chamar isso aqui de forro de calcinha ou forro de cueca, tá? Que é pra quando a gente abre o zíper, vem esse forrinho aqui pela parte de trás e não aparece a calcinha ou a cueca. Imagina que vocês vão no banheiro e esqueçam aberto, então não vai aparecer. E também não tem problema de quando fechar o zíper, pegar alguma coisa e prender. Então, a gente vai posicionar aqui e vai alfinetar bem aqui todo ele, bem na pontinha aqui, ó. E vai passar uma costura, essa costura bem na pontinha. Bom, então, como vocês podem ver, eu já estou fazendo a costurinha aqui, estou finalizando ela. Aqui vocês vão costurando até onde der. Então, chegou aqui, deu, retrocesso, finaliza, tá? E agora a gente vai fechar o zíper, fechou o zíper, joga pra cá e a gente vai passar uma costurinha aqui, vai fazer só um retrocessozinho bem aqui, ó, para que essa parte dessa lingueta, desse forrinho, não fique solta, porque senão ele fica solto, ó. Então, a gente vem aqui e eu só vou vir e fazer um retrocessozinho aqui, ó. Então, eu já fiz o retrocessozinho aqui para que esse forrinho não ficasse solto. A braguilha ficou prontinha. Ó, pode ver que ficou bem profissional. Vou abrir o zíper aqui para vocês verem. Ficou o forrinho aqui. E prontinho. E aí, gostaram desse acabamento? Eu disse que ele era um pouco mais complicado, né? Ele é um pouco mais chatinho de fazer, ele é um pouco mais chato de lembrar o passo a passo. Mas ele não é difícil de fazer, tá? Todo mundo dá conta de fazer. Então é isso. Obrigado e até o próximo.